Olá, meus queridos amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, como vocês estão? Meu nome é Pedro Grivatti Neto, eu sou advogado previdenciário, faço cálculos previdenciários, tenho nesse canal aqui, o Aposente Já, um canal que se debruça e se dedica a questões importantes do direito previdenciário. Como essa, questão delicada da revisão da vida toda, que eu vou falar novamente sobre esse tema hoje, tá? Eu vou falar especificadamente sobre Luiz Roberto Barroso. Não fale sobre Luiz Roberto Barroso, ele foi a pessoa o excelentíssimo ministro que contentou dar um cavalo de pau na revisão da vida toda. Eu quero que vocês entendam uma coisa, não sei se é bem assim, tá? Eu vou insistir na minha tese, a minha tese é que existem as ADIs 2110 e 2111. Existe também o tema da revisão da vida toda, 1102. E a minha tese é que, apesar das duas estarem aguardando pauta para julgamento, a mais próxima, decisão mais próxima e decisão pior para os aposentados foi da ADI 2111. Mas a mais longínqua, que é o tema 1102, foi do tema 1102. As duas pautas estão para ser pautadas. Quem deve ser pautado primeiro? A que acabou agora ou a que acabou muito mais tempo atrás? Razoável tempo para decidir uma ação deveria ser, por ordem de ética e moral, a primeira, 1102. Mesmo assim, acredito eu que o pautador dessas ações não vai pautar nenhuma nem outra até que exista uma calma econômica política no Brasil. Infelizmente, nós temos visto aí nas pesquisas de popularidade que o governo está em baixa. Ou seja, um governo em baixa, esse é o meu entendimento, essa é a minha opinião e a minha intuição jurídica. Um governo em baixa não vai desfavorecer pessoas que já são desfavorecidas pela sociedade. No caso em si, temos a revisão da vida toda, temos aposentados que ganham salário mínimo, até 2 salários mínimos, que querem, com a somatória das suas contribuições antes de 94, elevar a sua aposentadoria em 1.000, em 2.000 reais, em 3.000 reais. E eles podem, porque eles já ganharam de 6 a 5. O meu tema desse vídeo é sobre o pautador, Luiz Roberto Barroso. Vamos colocar algumas cenas e algumas falações de Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo ministro Luiz Roberto Barroso, aonde ele demonstra, não sou eu que estou falando, é ele demonstra que o Supremo Tribunal Federal não julga apenas pelo silogismo da lei posta, ele julga por alguns argumentos, ele busca dentro da sua justiça, das suas decisões, fazer com que as suas decisões tenham um caráter importante, delicado e um caráter que favoreça as questões econômicas políticas que transpassam pelo país. Essas falações de Luiz Roberto Barroso, não sou eu que estou falando, é ele mesmo, vou mostrar por vídeos, tá? Antes, se inscreve no canal, clica no sininho, comenta bem ou mal, eu adoro seus comentários, os comentários das pessoas que assistem os meus vídeos. E vamos pro vídeo aqui, eu vou mostrar primeiramente um vídeo de Luiz Roberto Barroso, falando sobre direito constitucional há muitos anos atrás, onde ele já demonstra, no começo de sua palestra, que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, ele julga de uma maneira bastante interessante os seus julgamentos. Não apenas com silogismos no que diz respeito à lei posta e objetiva, mas também com outras variáveis. Vamos ao vídeo. Esse é um primeiro vídeo que eu vou replicar para vocês. É um vídeo de muitíssimos anos atrás, quando Luiz Roberto Barroso, ele não era ministro do STF, ele era um jurista
muito conceituado no Brasil, escreveu alguns livros sobre direito constitucional, sempre foi um entusiasta e um grande sabedor do tema, né? E ele deu uma palestra nessa época, há mais de 15 anos atrás, e vamos ver, olha só o que ele fala logo no começo, é muito interessante. Ele fala sobre o direito tradicional, a maneira de julgar tradicionalmente e as maneiras contemporâneas de julgar. Isso ele falou há muito tempo atrás. Vamos escutar o que ele fala aqui. Porque o direito tradicional, como eu mencionei anteriormente, era um direito compreendido como um direito enunciável da seguinte forma: o constituinte ou o legislador previam as soluções em abstrato para os problemas e o juiz, diante do caso concreto, verificava a solução prevista abstratamente pelo legislador e a fazia incidir sobre o caso concreto. Este mundo em que o direito se aplicava mediante raciocínios silogísticos, ele ainda existe residualmente, mas as categorias tradicionais não resolvem as grandes questões complexas contemporâneas. Vocês perceberam na fala de Luiz Roberto Barroso que ele diz que o direito tradicional, quando o legislador cria uma lei e apenas com essa lei o julgador ele se debruça sobre o caso e apenas aplica o que está na lei, ele diz que isso não funciona de maneira absolutamente perfeita. Ele depois faz alguns exemplos. Tudo que eu estou falando aqui é ele que está falando, Luiz Roberto Barroso. O que eu quero que vocês entendam é que o Supremo Tribunal Federal atende a uma série de demandas que são importantes para o fluxo e o andamento econômico-político do país, tá? E ele, nessa fala, já se debruça inteiramente sobre esse assunto. Por quê? Vamos dar um exemplo prático, revisão da vida toda. Revisão da vida toda, todos sabemos, todo mundo tem ciência que depois que entrou o Cristiano Zanin, a coisa deu um cavalo de pau, tá? O Luiz Roberto Barroso também não é uma pessoa exatamente tranquila. É uma pessoa, é um ser humano. Os seres humanos erram, os seres humanos acertam. Quando eles erram, eles querem se redimir, ou eles podem se redimir, ou eles têm a chance, no caso, de se redimir. O que eu vejo é que Luiz Roberto Barroso pode sim se redimir dentro do espectro da revisão da vida toda. Aconteceu? Todos nós somos pessoas normais. Até o ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver uma cena onde Luiz Roberto Barroso perde a compostura dentro do STF. Por quê? Ele é uma pessoa normal, ele pode errar e pode se redimir do erro. Não é porque ele decidiu com as ADIs e infelizmente houve esse cavalo de pau da revisão da vida toda, não é porque ele fez isso que ele está certo. Todos nós, seres humanos, temos o direito de errar. E eu posso dizer que eu tenho uma intuição que nesse caso do julgamento das ADIs, o STF errou. Eu vou mostrar um vídeo aonde eu quero falar para vocês, aonde demonstra com clareza e precisão que Luiz Roberto Barroso é uma pessoa absolutamente normal, que tem seus erros, seus defeitos e suas intempéries. Vou mostrar agora para vocês. A cena começa com o Gilmar Mendes. Infelizmente, há mais ou menos 6 anos atrás, houve um embate muito acalorado entre Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Eu acho que foi a briga mais feia que teve no STF desde o momento em que os julgamentos foram noticiados e foram replicados pela TV Justiça. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, mais uma vez eu vou insistir. Luiz Roberto Barroso, apesar de ser um jurista renomado, conceituado, entende muito de Constituição Federal, ele tem seus momentos de intempérie também. Ou seja, ele é uma pessoa normal que erra e que acerta. O que eu quero dizer com isso também é que, apesar das ADIs terem acontecido, no meu caso, no caso minha intuição jurídica, as ADIs estão equivocadas. Então, vamos para esse vídeo para mostrar que o Luiz Roberto Barroso é uma pessoa normal. E todos nós somos normais.
Todo mundo, às vezes, quebra um barraquinho. Na sua casa, na rua ou em qualquer lugar. Vai lá, Luiz Roberto Barroso, mostra que você é normal, que você tem sentimentos, que você pode errar, pode acertar. E no caso da revisão da vida toda, você vai se redimir e os aposentados vão ganhar a revisão da vida toda. Vamos lá. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora dessa seu mau sentimento. Começa aí. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Realmente foi uma briga bem feia lá no STF e o Luiz Roberto Barroso demonstra ser uma pessoa humana, demonstra ser uma pessoa que tem sentimentos. Ele começa a vociferar em voz alta, se debatendo aí com o Gilmar Mendes. Hoje eles são amigos, obviamente, né? A gente às vezes briga com um amigo, às vezes briga com a mulher, sempre a gente quebra um barraquinho, nós somos humanos, tá? Erramos, acertamos. E o STF, mediante decisões, conforme o que eu tenho colocado aqui nesse vídeo, também pode errar. O que eu digo é o seguinte: se errou, vamos acertar. Então, essa decisão das ADIs, é o que eu falo, essa decisão das ADIs foi há pouco tempo atrás, está em pauta para julgamento. A decisão da vida toda foi lá para trás, está em pauta para julgamento. Os dois no plenário físico. No meu entendimento, a pauta que deve ser colocada primeiro é a mais antiga, o tema 1102. Mesmo assim, conforme eu estou me debruçando nesse vídeo, eu entendo que nesse momento, as duas ações vão dar uma congeladinha. Esse é o meu entendimento jurídico. Eu tenho apenas um entendimento jurídico. No meu entendimento, daqui a alguns meses, quando a situação política do Brasil estiver mais consolidada, vai se pautar ou uma ou outra. E eu acredito que a 1102 vai ser antes. Vou mostrar outro vídeo agora que é muito importante, tá? É um vídeo de uma entrevista que Luiz Roberto Barroso deu no Roda Viva ano passado. Uma entrevista onde ele declara que o STF não faz ativismo político. No meu entendimento, não importa se houve ativismo político ou não. Não importa. O importante é uma decisão boa para quem a quer. Veja só, nós estamos falando de um julgamento. Aposentados e INSS. Nós somos aposentados, estamos do lado da parte fraca. Nós somos Davi, eles são Golias. Então, apesar de que a economia política influi nas decisões de juízes, eu acredito que mesmo assim, todas as decisões que eles vêm tomando são possíveis dentro de leis, regimentos. O que eu entendo, tanto para a parte contrária como para a parte do INSS, né? Eu acredito que existe uma amplitude enorme de leis, de regimentos onde a gente pode dizer que aqui não cabe, aqui cabe, isso não podia. Aí vem o outro e fala, não, isso podia porque tem o regimento número 3. Aí vem o outro e fala, não, isso pode porque tem o artigo 3º da lei tal. Aí vem o outro e fala assim, não, isso não pode porque tem o artigo 4º da lei tal que saiu depois. Veja só, essas coisas são de justiça, mas eu acredito, essa é minha tese, e eu vou comprovar agora com esse vídeo, que o tema da revisão da vida toda está agora encalacrado com a economia política do país. Então, eu vou mostrar um vídeo onde Luiz Roberto Barroso se defronta numa pergunta exatamente sobre esse tema. É no Roda Viva, de outubro do ano passado. Quem perguntou foi um jornalista do portal J, um dos portais mais impressionantes em nível jurídico do país. Vamos para o vídeo. Ok, o jornalista é o Felipe Recondo, do portal J, um portal muito bom em nível jurídico no país.
E nós vamos fazer agora, vamos ver nesse vídeo, nesse trecho desse vídeo, exatamente esse problema. Ele pergunta para Luiz Roberto Barroso sobre o ativismo político dentro do STF. Vamos conferir essa pequena parte do vídeo aqui, ok? Vamos lá. Ninguém no Supremo, tenho certeza que nem o ministro Alexandre gosta. Vou passar um pouquinho para frente. E a crítica aqui de que o Supremo continua exorbitando permanece. Não só nessa investigação. Mas me dá um exemplo. Não, eu poderia dar vários exemplos de outras jurisprudências de outros assuntos em que parece que o Supremo continua atuando na política. Aí, ó. No varejo da política e se misturando com a política. Se mistura com a política. Mas estou pronto para ouvir qualquer comentário de decisão que o Supremo tenha invadido o varejo da política. A revisão da vida toda eu concordo que houve. Não precisa ser só do varejo, ministro. Decisões, por exemplo, que anulam condenações não são levadas ao plenário. E tem várias. Ou decisões ou mudanças de jurisprudência, por exemplo, de foro por prerrogativa de função. O caso da revisão da vida toda é isso também. Agora para enfrentar determinado crescimento da extrema-direita ou do Congresso Nacional. Me parece, ministro, desculpe insistir nisso, e a Vera pediu, eu fui obediente, não retrucaria, mas quando o senhor descreveu as críticas ao Supremo como justificativo, o senhor falou como se o Supremo fosse vítima pelos seus acertos. Mas não é justo com as pessoas que criticam o Supremo, inclusive pelos seus erros. Então a gente gostaria de ouvir do senhor, e eu repito a pergunta com a responsabilidade. Ele fala de erros e acertos. É exatamente o que eu venho falando aqui, tá? Quando o Luiz Roberto Barroso diz que ele é vítima pelos seus acertos, não quer dizer que o Supremo errou. Quer dizer que o Supremo acertou mediante a aplicação, ele fez um julgamento mediante a aplicação de temas éticos e morais, jurídicos importantes, que são contemporâneos e que justamente se conectam com o começo do nosso vídeo aqui, quando ele fala que o modo de vida, o modo de julgar tradicional já está apenas residual no Brasil. Ou seja, o modo de julgar, ele é mais contemporâneo, ele atende a questões argumentativas importantes, são muitas leis, erros e acertos. Veja só, o Supremo, ele não erra quando ele julga, ele simplesmente acerta errado, vamos dizer assim, acertou, mas acertou com a lei que ele aplicou, tudo bem, mas ele acerta de uma maneira equivocada. Agora vamos continuar para o vídeo. Do Supremo por isso. O Supremo está sendo visto como um poder que passa a se confundir demais com a política. Veja, o primeiro bloco foi de críticas a comportamentos e não a decisões. Então agora, as decisões. A decisão do foro. Como todo mundo sabe, em 2017 eu mesmo propus uma redução significativa do chamado foro privilegiado, que era o julgamento de agentes políticos, sobretudo parlamentares, pelo Supremo. Eu vou deixar ele falar tudo, porque eu não quero cortar nada desse vídeo. Daqui a 1 minuto ele vai falar da revisão da vida toda, tá? Eu tô deixando o repórter perguntar e o Luiz Roberto Barroso falar até o fim, tá? Eu não estou cortando nada nesse vídeo, tá? Não estou sendo tendencioso. Eu estou replicando falas de Luiz Roberto Barroso em nível integral. Por favor, assistam. Pois o Supremo tinha mais de 500 ações, mais de 500 processos criminais contra parlamentares em 2017. É um recorde mundial e era uma competência que não tinha condições de exercer bem. E, portanto, eu propus uma nova jurisprudência que prevaleceu, em que o Supremo só teria competência se o fato tivesse sido praticado pelo parlamentar enquanto estivesse no cargo e em razão do cargo. Essa jurisprudência permanece, continua a ser assim. O que nós mudamos agora foi uma jurisprudência antiga em que o Supremo entendeu de revogar uma súmula que previa que, mesmo deixando o cargo, o agente público continuava com foro no Supremo. Sempre havia sido assim. E aí o Supremo revogou essa súmula. E aí nós detectamos agora, com muito menos casos, que estava acontecendo justamente o que a gente queria evitar quando eu mudei a jurisprudência, que é o tal do sobe e desce, o processo sobe e desce. E aí o Supremo voltou atrás nessa jurisprudência antiga, que é acabar com esse elevador processual que vai e vem. Não teve nada de político nisso, acho que foi uma decisão institucional. Vejam só, não é política. Não é questão de ser... eles estão falando de foro privilegiado. Se
existir a chance de realizar uma questão que seja importante para a sociedade, como foro privilegiado, o Supremo vai atrás para que coexista essa possibilidade das pessoas serem julgadas em foro privilegiado. Isso é importante. O Supremo buscou esse resultado. Infelizmente, no caso aqui, é ótimo. Parabéns, Luiz Roberto Barroso. Que todos os políticos, que todos os agentes públicos sejam que tenham foro privilegiado, sejam julgados de uma maneira correta, célere e rápida dentro lá do STF e que sejam apenados se for o caso. Agora, na revisão da vida toda aconteceu o contrário. Porque é a questão do ad terrorem, como falou o Cacai, porque veio a AGU e mostrou bilhões e bilhões de reais que iam ser gastos. É mentira! É mentira, são 3 bilhões de reais em 10 anos. E mesmo que se fosse mais, por que na revisão da vida toda subiram 2 ministros e deu cavalo de pau? É a mesma coisa dessa revogação da súmula, é bem parecido. Agora vamos ver o vídeo adiante e nós vamos ver a questão da vida toda. É importante. As revogações, não propriamente de prisões, mas de acordos de leniência, de colaboração, como respondia o Tiago, é o exercício de uma competência criminal que está sendo objeto de recurso. Portanto, nenhum desses 2 exemplos, eu acho que são exemplos de exercício... E o senhor também não vê impróprio. Insegurança jurídica nessas mudanças de decisões e de linhas a depender do vento? Exatamente, linhas a depender do vento. O senhor não vê insegurança jurídica? É uma pergunta de Vera Magalhães, uma grande jornalista, ela inclusive é a líder do Roda Viva. E ó, vejam só a cara do Barroso aqui nessa hora. Ele fica tenso, é óbvio. Não é possível, tá, que decisões como essa continuem em vigor. Quer dizer, eu estou falando das ADIs 2010 e 2011. Não é possível que já houve 6-5 lá atrás e que as ADIs venham a realizar e consagrar esse fenômeno de cavalo de pau na revisão da vida toda, sendo que várias pessoas, inclusive, já têm tutela e já ganham as aposentadorias majoradas. Agora ele vai falar da revisão da vida toda. Vamos acompanhar. Não, insegurança jurídica não. Insegurança jurídica teria se mudasse para trás. Ninguém mudou para trás, estão mudando para frente. A insegurança jurídica no Brasil, que é um pouco uma lenda, mas tem um pouco de... Ele que está falando, não sou eu. A insegurança jurídica é mudar para trás, se fosse mudar para trás. No caso da revisão da vida toda, mudou para trás. Vamos ser concisos aqui, nós seremos óbvios. Mudou para trás. Muita gente já tem tutela de evidência, tem tutela provisória e já ganhava salários já muito altos. Eles podem até modular a decisão, mas não assim, não dando cavalo de pau. Vamos continuar. Lendo um pouco de realidade, eu acho que existem 2 grandes áreas no Brasil em que há efetivamente insegurança jurídica, talvez 3. A primeira é a tributária. Nós temos uma litigância tributária no Brasil superior do que existe em qualquer lugar do mundo. Eu mesmo tenho um grupo de estudos no Supremo. Antes só era tributária. Ele declarava em outros vídeos, depois eu posso mostrar se for o caso, que ele dizia que a litigiosidade tributária era a mais alta do Brasil. Vamos ver as outras 2 que estão acontecendo, porque antes só era uma, agora são 3. A primeira é a tributária, vamos ver as outras 2. Para entender a litigância contra o poder público no Brasil. Em nenhum país do mundo você gasta 70 bilhões de reais por ano pagando precatório, que são as dívidas da Fazenda Pública. Então, em matéria tributária, existe uma insegurança, eu espero que a reforma tributária possa ajudar a melhorar isso. Eu acho que em matéria trabalhista nós temos insegurança pelo volume da litigiosidade trabalhista no Brasil. E o que faz com que, muitas vezes, o empresário só saiba do custo da relação de trabalho depois que ela termina. E eu lido com empresários, assim como lido com procuradores do trabalho, com juízes do trabalho, mas muitos empresários, mesmo quando viajam, dizem: eu não invisto no Brasil porque eu tenho medo do passivo trabalhista. Eu já ouvi isso mais de uma vez e, portanto, também estou preocupado e tentando equacionar essa questão e talvez consiga uma solução razoável.
E a terceira área é a área de saúde. Nós temos uma excessiva litigiosidade da saúde no Brasil, tanto da saúde pública, em busca de medicamentos e procedimentos, quanto em relação à saúde privada, em relação às seguradoras, aos planos de saúde. Portanto, eu não gosto de tapar o sol com a peneira. Existem áreas ainda no Brasil de insegurança jurídica, mas não é o padrão geral do país. No geral, isso não acontece. E agora, mudou a jurisprudência sobre o foro privilegiado, daqui para... Eu concordo, não é o padrão, mas não pode nem haver exceção. Não é o padrão, eu não acho que é o padrão, eu não vejo isso como padrão em segurança jurídica jamais, tá? Eu concordo, eu acho que todo mundo pode errar, pode acertar. O mesmo ministro Luiz Roberto Barroso já disse nesse vídeo aqui, eu mostrei para vocês, que ele é vítima dos acertos. Eu não acho que ele tenha errado, não, eu acho que ele opôs aí a sua opinião nos julgamentos XY aí que foram julgados. Mas... quando erra feio, grave, equívocos, quer dizer, acertou errando no caso das ADIs, porque, né, eles buscaram leis e conseguiram resolver. Tem que corrigir. Eu peço ao STF que se redima no caso da revisão da vida toda. Agora ele vai falar da revisão da vida toda. Frente, não estamos pegando ninguém para trás. Mas a anulação das delações, das leniências, agora, tudo isso pega para trás. Revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Já tinha a maioria formada a favor dos aposentados e 2 anos depois mudou a composição do Supremo e mudou também o entendimento, dando ganho de causa ao governo. Isso não gera uma sensação de insegurança jurídica? Olha, eu diria que isso foi um pouco um acidente de composição. O que aconteceu? O Supremo tomou uma decisão, num determinado sentido, apertado, por 6-5. E aí, o ministro Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça... apertado ou não, é gol, né? 1-0, 2-0, 0-0 não foi 1-0, tá? Então, apertado ou não, os aposentados ganharam a revisão da vida toda. Se aposentou, entrou o ministro Cristiano Zanin. Quando chegou os embargos de declaração, um recurso contra a decisão anterior, o ministro Zanin tinha, de fato, uma posição diversa da do ministro Lewandowski, que votou nesse sentido. Portanto, eu não sei se eu chamaria de insegurança jurídica, mas houve uma mudança de entendimento no tribunal, como acontece em qualquer tribunal do mundo. Mas houve essa circunstância de que foi uma mudança muito rápida e ainda no curso do julgamento. Não é um padrão, mas aconteceu. Eu chamaria de um acidente... que poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. Na Suprema Corte Americana, quando mudou a composição, eles reformaram Roe versus Wade. Acho que foi uma péssima mudança. Porém, é uma circunstância de ter mudado a composição do tribunal, faz parte da vida. Diga, Carol. Ministro, o que eu quero dizer com tudo isso aqui que eu estou mostrando, tá? Eu estou mostrando que, apesar das técnicas jurídicas que vem acontecendo na revisão da vida toda, tanto nas ADIs como no tema 1102, tanto do INSS como dos aposentados, essas técnicas jurídicas são importantes, obviamente. Elas trazem luz para o fluxo do processo. Mas, quando existe um impasse econômico-político, a coisa pode ou dar um cavalo de pau, como aconteceu nas ADIs, porque todo mundo sabe que isso foi um cavalo de pau na revisão da vida toda. Ou, eventualmente, pode acontecer outro cavalo de pau que faça com que a revisão da vida toda seja julgada, seja ratificada, né? Aquele 6-5. Então é isso. O que eu quero demonstrar é que os excelentíssimos senhores ministros têm posições, às vezes, assim, assado. O próprio repórter falou do sabor do vento, né? E o vento que está sendo soprado é o vento de que, cuidado, governo federal, não prejudique os menos favorecidos. No caso dos aposentados, um caso é são os aposentados da revisão da vida toda. Não prejudiquem esses desfavorecidos, porque pode haver um problema nas urnas em 2026. Essa é minha tese, é minha intuição jurídica. Eu não sei o que vai acontecer. De maneira técnica, os julgamentos estão aguardando plenários, né? Tanto a ADI 2111 e a revisão da vida toda.
Clica no sininho, comenta bem ou mal, eu adoro os comentários de vocês. Por favor, se inscreve no canal. Esse foi meu vídeo de hoje. Eu vou colocar mais vídeos sobre a revisão da vida toda durante essa semana, sobre outros assuntos também, tá? E vou, no meu próximo vídeo sobre a revisão da vida toda, vou mostrar para vocês como que o governo pode pagar sim a revisão da vida toda, com outros argumentos que não são os argumentos que eu falei no vídeo passado. Ou seja, tem um conjunto de argumentos que fazem um entendimento no sentido do sim, o governo pode pagar a revisão da vida toda. Clica no sininho, comenta, se inscreve no meu canal. Um grande abraço para vocês.